As contas nas redes sociais do deputado mais votado no Brasil na última eleição foram suspensas. As da Zambelli também já haviam sido derrubadas, mas há outros aqui, deixa eu ver. André Valadão, Canal Hipócritas, Gustavo Gayer, Latino, Zezé de Camargo. É muita gente. De outros influencers aí de direita, de grande repercussão também. O que está acontecendo no Brasil é surreal. É um absurdo. No caso do Nicolas e de outros casos recentes aí, tudo aconteceu porque ele fez uma pergunta. Ele mostrou as conclusões do nosso hermano lá da terra do Messi sobre as caixinhas em que colocamos as nossas escolhas. E a análise do hermano teve como fonte o site do próprio órgão competente. O deputado não falou nada demais, ele só pediu explicações. Mas é oficial. Pedir que as autoridades se expliquem aqui neste país é considerado crime. Eu não posso falar muita coisa. Veja o absurdo. Temos que pensar meticulosamente, medir as palavras para expressar uma opinião. Não estou falando aqui de xingar alguém, ofender alguém, o que é errado. Eu estou falando de pensar, ocultar certas coisas para dar a sua opinião sobre um evento. É surreal o que a gente está vivendo. Tá, continuando. Com certeza, vocês devem estar sabendo do homem lá da terra do Messi que questionou as caixinhas em que colocamos nossas escolhas sobre o governo do país em que vivemos. Gente, o cara pode ser uma completa farsa, pode estar completamente errado. Vamos por um segundo colocar esse cara como um completo falsário, mentiroso, tá bom? Vamos supor que a gente tenha certeza absoluta de que tudo que ele falou está errado, de que tudo que ele falou é uma farsa. Vamos por um segundo pensar assim. Agora, como que se combate uma completa farsa? Com a verdade, vindo a público e mostrando que ele está errado. Mas como estão sendo tratadas as pessoas que possuem dúvidas sobre algumas coisas que acontecem no nosso país? Como criminosas. Ter dúvida agora é um crime. Imagine se na minha igreja eu fizesse o mesmo. Fechamos a contabilidade do mês, mas os irmãos ouviram de alguém que tinha... Esse alguém disse que tinha alguma coisa errada nas contas da igreja. Sabe quem disse que havia um problema nas contas da igreja? Imaginemos que tenha sido um cara, um maluco, um completo maluco, sem prestígio nenhum. Mas esse cara colocou uma pulga atrás da orelha do povo da minha igreja. Mesmo que o indivíduo tenha colocado a pulga atrás da orelha do povo, mesmo que esse cara seja um completo maluco, qual é o caminho normal para se combater isso? As autoridades devem vir a público e mostrar a contabilidade, pois por mais que o povo tenha sido enganado por um maluco, é dever das autoridades sempre serem claras. Mas imagine que eu fizesse assim, eu ameaçasse os irmãos de minha igreja, o quê? Vocês estão desconfiando de mim, do nosso presbitério? E o povo retrucasse, nós estamos desconfiando, estamos com dúvidas, não pode mais, é proibido agora questionar vocês. Nós exigimos apenas que vocês sejam transparentes. E aí eu retrucasse assim, ó, do alto de minha soberba, eu queimasse o livro caixa que continha os dados ali e dissesse, apenas confiem em mim, sem questionar. O assunto já está encerrado, a contabilidade já foi encerrada. É isso que está acontecendo. Veja, mais uma vez, eu não estou entrando no mérito aqui de afirmar que o homem lá, dos nossos irmãos, não estou entrando no mérito de dizer que ele falou a verdade ou não. Eu só estou falando que nós temos o direito de ouvir as pessoas. Nós, o povo, devemos ter o direito, inclusive, de ser enganados. Nós devemos ter o direito de ouvir todo mundo. E nós, sendo um povo livre, devemos decidir o que é verdade e o que é mentira. Lembra do livro 1984? Que narra a ditadura na União Soviética? Lembra que havia lá o Ministério da Verdade? E que a verdade era aquilo que o governo dizia que era. Gente, eu imploro, assista a minha resenha sobre este livro. Esse livro é leitura obrigatória, eu por acaso tenho este livro na minha livraria. Para termos opinião, é necessário que tenhamos informação. Mas se as informações nos são negadas, como podemos ter uma boa opinião? Se há um grupo de pessoas que decide o que é verdade e o que é mentira, e só nos são transmitidas as informações que eles creem ser verdadeiras, não somos mais um povo livre. Um povo livre decide por si mesmo, isso é básico. Pense que o homem que decide o que é verdade e mentira lá em cima seja o homem mais honesto e verdadeiro do mundo. Mesmo que fosse assim, se é ele quem decide quais informações teremos, nós não somos livres. A Reforma Protestante foi um dos maiores movimentos da história humana. Lutero foi o grande nome da Reforma, mas o que muitos não sabem
é que outros homens antes dele já haviam se revoltado, criticado a Igreja Católica. O que fez então diferença para que a reforma de Lutero fosse tão longe? Há alguns elementos, mas, sem sombra de dúvidas, um dos elementos mais fundamentais para o sucesso da reforma foram as mídias da época. A invenção da prensa, como ela, livros e tantas outras coisas foram produzidos em larga escala. Lutero considerou a invenção da prensa como um dom de Deus. As ideias de Wycliffe andavam devagar pelas cópias manuscritas. As de Lutero corriam através da prensa. Mais livros foram impressos de 1460 a 1500 do que os escribas e monges haviam produzido durante toda a Idade Média. O autor de A História da Reforma afirma: Lutero dominou uma campanha propagandista e um movimento de massa em nível tal que, até onde sabemos, nenhum outro conseguiu desde então. E tudo isso só foi possível através da invenção de uma mídia na época. Em muitos países com um governo ditatorial, o que derrubou esses governos opressores foi a internet. A grande mídia, como aqui, ocultava informações, mentia e moldava a opinião do povo. Mas através da internet, muitas vezes obtinham informações que jamais seriam dadas a eles pelos grandes veículos de comunicação. E sem informação, não há como formar opinião. Sem informação, a nossa opinião é aquela que os poderosos quiserem que tenhamos. Portanto, nestes dias, você que tem uma influência pequena, você pode ser a salvação ao disseminar em zaps, em suas redes sociais, as informações que você tem recebido. Grandes perfis estão sendo completamente limitados, apagados. Você, meu amigo, que diz que não é ninguém, que acha que o seu trabalho é tão pequeno, porque você consegue levar informação a apenas um ou dois, imagine você ajudando a libertar da mentira uma pessoa que seja. E esse amigo que foi liberto, ele seja instrumento para ajudar outra pessoa. Ora, eu estou correndo um risco aqui, ao fazer um vídeo como esse, eu pergunto a você, o que você está disposto a fazer pelo seu país, pela sua igreja, pelos seus parentes, ao lutar pela liberdade de nossa terra? A sua influência pode ser pequena, mas se a sua influência é sobre um, e desse um é sobre isso em larga escala, é grandioso. Eu peço que, se você não assistiu ao meu vídeo, Protestos Pacíficos Resolvem, que você assista. E por fim, eu vou deixar com vocês o texto de um pastor de nacionalidade alemã, que foi perseguido durante o regime nazista. Esse pastor disse o seguinte: primeiro, os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois, vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então, vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então, eles vieram buscar os católicos e como eu era protestante, eu me calei. Então, quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar.